porque havia uma conexão espiritual muito grande entre os meus pais. Minha mãe católica, fervorosa, não, vamos dizer assim, não praticante, ela não tinha o hábito de ir na missa, mas ela tinha a fé dela, sem restrições, mulher de oração, todo dia fazia suas orações, 6 horas da tarde, Ave Maria, fazia a novena. E o meu pai, ele, ao ponto de ele ser também extremamente espiritual, ele fez seminário para ser padre. Nos 45 minutos do segundo tempo... Tá brincando. Nos 45 minutos do segundo tempo... Nos acréscimos. Meu pai recebe uma revelação de Deus dizendo para ele que ele não precisava... Não era a vida do sacerdócio católico não era para ele. Meu pai fez seminário em Campinas. Nossa. E ele saiu, fez a vida dele, casou. Sim. Eis-me presente aqui com prova... Com a japinha. Prova viva. Encontrou uma japa. Só que a partir do momento, meu pai, ele caminhou profundamente na área do espiritismo. Não estou entrando em questão alguma religiosa sobre religião. Sim. Eu sou extremamente aberto à discussão sobre isso. Eu, principalmente como um cristão protestante evangélico, eu sou extremamente maduro ao ponto de não tacar pedra em ninguém. Então, eu respeito profundamente qualquer tipo de religião. Tenho as minhas convicções, mas respeito. Isso é bom. E o meu pai se desenvolveu nessa área, tanto é que a família do meu pai é extremamente dividida no sentido. Eu tive uma tia que era a ministra de Eucaristia da catedral, e a minha outra tia, foi uma das líderes do espiritismo em Bragança. Então você vê os... Da mesma parte do teu pai. Irmãs do seu pai, do meu pai. Meu pai teve 12 irmãos. Uma árvore top, né? Vai fazendo um... Né? Cada um foi para um lado. A árvore sobe aqui. Você entendeu? Então o que acontece? E nesse processo, meu pai foi extremamente desenvolvido. Meu pai, digamos, vamos usar um termo assim, meu pai, ele era um médium. Ok? Ele recebia entidades, manifestações, entidades. Que prova que você tem? Eu via. Eu cresci vendo. Tá, você via seu pai, você acompanhou essa trajetória. Eu cresci vendo. E o meu pai sempre disse que no processo eu também tinha esse dom. Então ele já te falava isso. Ele já me falava, você tem esse dom. Beleza. E foi num determinado momento que eu percebi que eu não tava louco, que eu tava vendo as coisas, num aniversário, eu tinha 8 anos, numa confirmação de casamento, de 25 anos, de parentes, eu vi o meu avô nessa festa. Você viu? Eu vi o meu avô fazendo algo lá, como se estivesse abençoando. Aos 25 anos. Exatamente. Aí, quando eu falei pro meu pai, com os 8 anos, sabe aquela cena que faz assim? Porque o meu pai estava vendo a mesma coisa. Seu pai... Meu pai estava vendo. Junto. Meu pai estava vendo a mesma coisa que eu. E eu descrevi exatamente o que ele estava vendo. Ele olhou pra mim, ele falou: Caio, você tá vendo isso? Não, pai, é assim, assado. Sem maturidade nenhuma na época, nada. Não entendendo o que era o que eu estava vendo. Dentro da imaturidade da juventude, de uma criança. Eu comecei a entrar dentro desse processo espiritual. Comecei a frequentar com meu pai e tal. Depois de uma certa idade, eu tava com 16 para 17 anos. Nessa festa do seu pai, você tava com que idade que você viu o seu avô? Com 8, tá. Então era bem novo. Então, 8 anos depois. Aí por volta dos 16, 17 anos, talvez a fase mais negra, crítica da minha vida, onde eu tava trilhando um caminho totalmente fora dos propósitos de Deus.
Na casa onde eu moro hoje, porque eu moro na casa que era dos meus pais, Sim. na parte do fundo, a gente tava jantando e o meu pai, ele é possuído naquele dia. Ele recebe uma entidade. E não era muito boa, Tá. digamos assim. Vamos falar, o jargão crente. Era um demônio, Tá. ok? E ele... Automaticamente que ele recebe, foi impressionante porque ele toma um tranco e ele cai de costas no chão e ele automaticamente ele se transforma, ele começa a rastejar. E a minha mãe assustou, eu assustei e tal, e eu lembro que eu fiquei encurralado na pia assim, e ele fez assim, ó, eu vim falar com você. Tá brincando. Daí ele falou assim, ó, nós estamos enganando todo mundo. Você tinha quantos anos? 16 para 17. Jesus amado. Daí ele falou assim, a imagem veio na minha mente de novo. Nós estamos enganando todo mundo. E eu quero você pra mim, que você é importante pra mim. Abre o parênteses. Eu fui evangelizado naquela hora pelo demônio. O demônio pregou pra mim ali. Fecha parênteses. Porque ele falou assim, para você ter a certeza do meu poder e pra onde você vai no aparadouro, na sala do lado. Aparadouro como é que eu posso dizer? É uma linguagem distante. Se você vai no aparadouro, você vai contar 5 livros laranjas e vai encontrar um livro verde. Você vai abrir na página 277. Lá você vai saber quem eu sou e o meu poder. Nossa. Aí minha mãe, na fé imatura, católica, ela abriu a Bíblia dela e expulsou. Sim, um exorcismo. Fez um exorcismo ali, tá. Manifestação demoníaca. Meu pai voltou, dava pra perceber que ele tava com muitas dores e o ambiente cheirava enxofre puro. Nossa. Parece conto de carochinha, mas eu posso dizer que eu vi com os meus próprios olhos. Então Aí você viu encarnado nele. Eu vi nele. Tá. Você entendeu? Aí automaticamente, quando eu fui pegar eu fui nessa sala, era o ateliê do meu pai, onde ele fazia as pinturas e tal, tinha os livros. Meu pai é extremamente amante da literatura. Meu pai ele é formado em 4 faculdades e falava 7 idiomas. Então o velho não era brincadeira. Nossa. Ele era extremamente culto, ele sempre estava produzindo alguma coisa que valesse a pena. Certo. E eu falei pra ele falou, vamos saber o que é. Aí ele já tava, vamos saber o que é, vai lá e pega e segue esse comando. Aí eu fui e peguei, meu pai tinha um livro de arte que era Hells and Paradise. A hora que nós abrimos a página, tava escrito assim, em inglês, Satanás e o seu trono e a sua corte. Eu falei, caraca, mano. A partir daquele momento, eu comecei a virar minha vida de ponta cabeça. Eu comecei a entrar dentro do ambiente espiritual, frequentei tanto o kardecismo. Então você aprofundou depois disso. Eu não me converti. Você foi atrás de saber o que estava acontecendo. Eu fui atrás de respostas. Ah, tá. Então você foi atrás de respostas. Eu me aprofundei. Então eu fui desde o kardecismo até a Umbanda. Tanto é que no momento da minha conversão, eu frequentava um centro de Umbanda.